Pronto, então é isso. Boa noite, né? Quem participou ontem aí, vocês finalizaram na página 70, né? Muito bem, Marleide, gostei de ver da atitude, nem precisei falar, você já ligou a câmera, parabéns. E reforçando aqui o comentário que a Kelly fez, né? Eu coloquei no grupo a respeito da minha felicidade, e do meu sonho de que um dia os nossos maridos, né, os nossos companheiros, os nossos namorados aí, né, que eles participassem, que eles tivessem tanto anseio no coração de buscar o desenvolvimento pessoal, né? Porque na leitura de ontem, aliás, desculpa, foi falado muito sobre isso, de que o homem também precisa estar completo, né? Que Adão estava quase completo, só faltava mesmo a companheira, mas tudo mais já tinha sido feito justamente para que a mulher foi assim o grande finale da criação de Deus, né? E aí a gente olha isso e vê assim como Deus é amoroso, como ele nos valoriza, como ele nos coloca num papel de tanta preciosidade. E a leitura de hoje vai falar para a gente, vai nos despertar, chacoalhar, assim, dizer, ei, mulher, tu é tão valiosa, por que que tu tá vivendo na vida com um certo desequilíbrio? Por que que você tá querendo viver tantas coisas ao mesmo tempo? E às vezes você tá entrando numa esfera que nem é a sua, tá se cansando tanto numa esfera e esquecendo das demais. Então, quando fala dessa mulher equilibrada, é nesse sentido. E assim, esse livro, gente, hoje eu dando uma lida rápida aqui para comentar com vocês, e eu vejo que cada vez mais que eu leio esse livro, que eu, né, chego ali numa página, eu me identifico de novo com algumas coisas, e tem outras coisas que meus olhos são abertos, porque a cada momento da nossa vida, nós somos novas pessoas e tem uma maturidade a mais, tem algo que mudou em nós, né? Algumas situações que aconteceram que nos transformaram de alguma forma. E é maravilhoso quando você pega um livro com tanta sensibilidade. Eu tenho certeza que aqui eu fiquei. Eu tenho o desejo de escrever um livro, né? E aí eu fico assim, meu Deus, como esse autor escreveu esse livro? Como que ele montou esse livro com tanta perfeição? É ou não é um livro que você lê e todas as páginas praticamente você se identifica com o que está ali? Você sente uma beleza na escrita, uma sensibilidade assim, parece assim uma seda passando assim na pele, sabe? A sensação que eu tenho é como se fosse uma seda, só que são os meus olhos e a minha mente que está recebendo, né? A minha alma está recebendo cada coisa aqui. E é precioso demais. Enfim, não vou falar muito agora, não vou ler, porque eu vejo assim que o autor, o que ele escreve aqui, meio que já fala por si só. Né? Nem precisaria de tantos comentários, mas é bom porque enriquece, né? As nossas experiências, enriquece ainda mais o texto e torna esse momento único. Então vamos lá, vou começar aqui. E ele fala na página 70, só para finalizar o capítulo, fala assim: finalmente, quando a vemos de novo, né, essa mulher que viveu todo esse turbilhão assim, né, de situações, essa mulher que foi para o mundo do trabalho, né, que vive muito como mãe, e depois ela chega e tem que ter um momento ali de trabalha fora, enfim. Aí ele fala: finalmente, quando a vemos de novo, essa mulher, ela está sozinha, sozinha com dois filhos adolescentes, um apartamento de 3 quartos, uma cama vazia e um armário cheio de roupas. A dama está muito longe dos dias em que dançava nua ao sabor do vento noturno nos jardins do Éden. Ela saltou da cozinha para o tribunal, do escritório para a sala da diretoria. Sua vida se transformou. Ao fazer um retrospecto, ela sorri, pois em meio a tudo isso, Deus foi bom. É a sua vez agora. Chegou o momento de emergir, mas ainda falta alguma coisa. Ela é como uma parede nua num lindo museu. Ficamos imaginando o que teria estado ali, o que deveria estar ali. Ela diz que não importa. Mas será que não importa mesmo? Como tem uma sequência de leitura, depois vocês podem até voltar aí no YouTube e reassistir essa parte de novo. Eu nem vou comentar muito a respeito dessa. Eu vou aqui focar nessa mulher equilibrada, no capítulo 5, que fala assim: a mulher cristã procura o equilíbrio.
Ou seja, ele definiu como a mulher cristã. Por quê? Porque é uma mulher que se baseia no exemplo de Cristo. Não é no padrão do mundo, porque se uma pessoa que for alguma, né, feminista tivesse aqui no grupo, ela ia ler isso aqui e ela ia ficar escandalizada, porque isso aqui vai, vamos dizer assim, na contracorrente do que o mundo nos expõe e quer nos fazer engolir goela abaixo hoje, né? Então, assim, é preciso ler e reler e ouvir N vezes isso daqui para a gente entender que o nosso referencial é a palavra de Deus. O referencial desse livro é a palavra de Deus, não é o que o mundo quer pregar para nós, tá? Uma mulher equilibrada. A mulher cristã procura o equilíbrio. Ela sabe que a única maneira de completar-se é manter o equilíbrio. Não se inclinará nem para a direita, nem para a esquerda. Suas mãos delicadas seguram com firmeza o leme que manobra o navio, impedindo que o curso seja comprometido por suas ambições ou alvos. A mulher, aqui ele fala que essa mulher, ela segura o leme para que ela não seja direcionada e manejada e que ela entre numa rota que seja motivada apenas por suas ambições ou seus alvos, ou seja, os seus objetivos. Ou seja, aquela pessoa que pensa só nela mesma. Ela busca uma prova positiva de que é possível receber a atenção do cônjuge e o respeito de seus contemporâneos. Por que não ter tudo? Isso é excelência. Ter tudo isso é excelência. A mulher de Provérbios 31 tem tudo, mas o equilíbrio é difícil de alcançar. Não é só o tempo que precisa ser equilibrado. Cabe à mulher a tarefa exaustiva de equilibrar seus diversos papéis. Todas nós somos mulheres, sabemos quantos papéis nós temos e o quanto que em cada um deles nós temos a autoexigência de buscar a perfeição. Não é só a sociedade que busca essa excelência, mas nós, de nós mesmas, buscamos. Isso é natural da mulher. Deve trocar de roupa com a rapidez de uma manequim e mover-se de cena em cena sem confundir suas funções. Vocês já viram uma manequim se trocar? Como ela tem que fazer a coisa num segundo para entrar de novo na passarela? Se vocês observarem, e o autor traz assim exemplos que eu acho assim fantástico. De onde que ele tirou esses exemplos? É só o Espírito Santo mesmo para mostrar isso aqui para ele. Depois de se sentir como um burro de carga o dia inteiro, quem aí é mulher sabe? Tem dias, não é não, minha gente? No final do dia, você fez tanta coisa que você disse, meu Deus, tô assim para botar a língua para fora de tanta coisa que eu fiz e de cansada. Então, depois de se sentir como um burro de carga o dia inteiro, de ser mãe a tarde inteira, é difícil transformar-se em um pote de mel à noite. Pote de mel, tá prontinho só para, né, para ser desfrutado. Essa tarefa só pode ser realizada se a mulher se aquecer à luz da palavra de Deus e buscá-lo para aprender maneiras criativas de equilibrar-se. E isso não pode ser feito sem oração, não pode ser conseguido sem Deus, minha gente. Eu vou dizer uma experiência minha pessoal, bem aqui. Quantas vezes eu sei que eu me deitei na cama, eu sabia o que meu marido queria e a gente tem uma forma bem simples de comunicar entre a gente quando a gente tá afim, né? Nós todos temos, cada casal tem a sua peculiaridade. E eu e meu marido, a gente dorme pelado, né? Já tá afim, já senti ali, já sei. Então, quantas vezes eu passei um dia exaustivo, eu cheguei na cama e eu sabia que ele queria. E eu não estava nem um pinga-fim, minha cabeça estava num turbilhão de coisa, ou eu queria só descansar, só deitar na cama ali e hibernar. Mas eu sei do quanto também esse momento é importante para ele, não só por mim. Então, aqui ele está falando que essa mulher, ela segura o leme do barco para ela não ir só na direção das suas ambições, dos seus alvos. O meu alvo nesse momento era só descansar. Mas eu sei que para ele não. E o quanto isso para ele é importante. E eu sei o quanto o sexo no casamento é a vida do casamento. Então, sabendo da importância de tudo isso, é eu, às vezes, abdicar do meu descanso, do meu prazer imediato naquele momento, que seria o meu descanso, para algo que é um bem maior para o casal.
né? Então, aí eu chegava e dizia assim, aí eu só na minha mente, né, gente, não falem nada disso pro marido, não demonstra isso pro marido, porque isso acaba com ele, é a coisa mais broxante pro homem. Eu lembro que o Cláudio Duarte, eu assisti uma palestra dele e ele diz assim: olha, eu vou contar, mulheres, um segredo para vocês. O sonho do seu marido é você estuprar ele. A mulher chegar a estuprar o marido, é engraçado ele. Mas aí depois eu fui checar com meu marido e realmente a vontade deles é a mulher chegar e tipo, né? Enfim. Mas aí, quando acontece, né, de eu estar muito cansada e tudo, eu chego, né, e eu sei que ele quer, o que que eu faço? Eu já oro, né? Já vou pedindo para o Espírito Santo, Senhor, me ajuda, né? Me dá vontade, aumenta o meu desejo, eu começo a orar e, né? E faz com que seja um momento maravilhoso, prazeroso para mim, para ele, não sei o quê. Então, esse é um segredo nosso, tá? Como eu sei que ele não vai lá no canal do YouTube assistir, e hoje ele não está em casa, eu posso falar isso aqui para vocês, sabendo que ele não vai escutar, que é um segredo de mulheres. Então, eu indico para vocês, né? Faça da sua maneira, mas faça isso, porque só Deus, só o Espírito Santo de Deus em nós vai nos dar esse equilíbrio. Como o autor fala aqui, não pode ser conseguido sem oração, não pode ser conseguido sem Deus. A mulher não consegue a excelência, né, e equilibrar todos esses papéis sem Deus. Aí ele justifica aqui a impressão dele, por que que Deus fez isso. Ele fala: é possível que o Senhor tenha determinado que a vida fosse assim, completamente inatingível sem Ele. Talvez soubesse que se pudéssemos navegar com sucesso sem a sua ajuda, nos envolveríamos de tal forma nas coisas que recebemos dele que acabaríamos nos esquecendo do doador. E o doador aqui é com D maiúsculo, porque esse doador é Deus. Né? Então, quantas de nós talvez nos distrairíamos tendo tantas coisas, se viver essa vida equilibrada com tantos papéis fosse algo fácil? Então, provavelmente, nós viveríamos uma vida sem buscar a Deus. Então, por isso, o autor acha, né, que Deus fez as coisas serem desafiadoras para isso, para a gente buscar a presença de Deus. E aí cita Colossenses 1,17, que fala assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Precisamos de Deus para obter as coisas, mas também necessitamos dele para manter o que obtivemos mediante as suas bênçãos. A oração de hoje é simples, abre aspas: Senhor, ajuda-me a cumprir a minha tarefa. E essa é a oração que ele nos indica a fazer todo dia baixinho pela manhã. Sussurre essas palavras durante o dia. Elas são o complemento espiritual dos campeões. A fonte secreta da força para as mulheres virtuosas. O poder da oração simples, consciente de Deus, é tudo de que precisa. O importante é dizer-lhe: Senhor, preciso de ti. Ficamos tão ocupados pedindo coisas que às vezes nos esquecemos de pedir-lhe, mas é Ele que tem tudo nas mãos. Então, vamos aprender essa oração? Toda vez que tiver um desafio muito grande que nós estivermos enfrentando, e a palavra nos diz claramente também que nós que cremos temos a mente de Cristo. Então, se Deus é a fonte de todas as coisas, se Ele tem tudo nas mãos e que só Ele vai saber a melhor forma de conduzir, então por que não eu estar ali buscando, Senhor, ajuda-me a cumprir essa tarefa? Gente, é tão gostoso viver isso na presença de Deus, assim, é tão incrível que ontem eu tive essa experiência. Ontem eu fiz um treinamento e eu sempre falo para Deus: Senhor, eu só quero ser canal de bênção, né? Eu só quero realmente ser usada por Ti. Eu estou aqui trazendo um conteúdo que é emocional, né? E é da alma, mas me conduz com o Teu Espírito, enfim. E aí eu só orei antes, consagrei com a minha amiga, que eu faço uma parceria com outra pessoa, e aí foi incrível, porque no treinamento tinha hora que eu sei que não fui eu que falei. Eu só foi usada a minha boca, mas aquilo não, a fonte não fui eu. A fonte foi o próprio Deus, foi o Espírito Santo de Deus. E é interessante que, pelo menos eu vou falar da minha experiência, é sinto, é como se, eu não sei nem explicar, é como se fosse algo que eu não tivesse nesse corpo. É como se eu estivesse flutuando. Essa é a sensação assim que eu sinto às vezes
quando isso acontece. E não foi a primeira vez. Eu tinha pedido essa experiência para ele. Eu disse, me faz sentir como eu senti naquele dia tal. E expliquei qual foi o dia. Enfim, foi tão maravilhoso que ele fez acontecer. Ele me deu gostinho de novo. A gente não precisa sentir para saber que ele está conosco, né? Mas tem certas coisas que são sutilezas que você percebe ao viver. Então, isso é maravilhoso demais. Enfim, eu estou contando essa experiência só para dizer para você. Use esse poder que há em você, que há em mim. Muitas vezes nós usamos tantos outros recursos e não usamos o recurso espiritual, que é a base, que é a essência da nossa vida aqui. E é muito importante. Pelo menos é importante para mim, tá? Que creio, mas se para você ainda não é importante, tá tudo certo. Se algum dia você sentir essa necessidade, você vai saber que existe essa fonte de todas as coisas que você pode buscar. E aí, logo em seguida, ele fala: causa medo lidar com uma vida tão cheia que se derrama como uma xícara de café transbordante. O pires recebe os restos que a xícara não consegue reter. Senhor, grita a mulher, pegue o que não posso segurar e guarde até amanhã. É só assim, Senhor, guarda só até amanhã, porque hoje eu já estou por aqui, ó, não aguento mais, eu estou exausta. Guarda só até amanhã, que amanhã eu resolvo, né? Ele tem um meio de dar a todos que pedem uma graça que permite a cada xícara ter um pires. Pelo menos ele deu um pires para cada xícara. Já pensou se só transbordasse fosse desperdiçado? Então tem como, né? Vamos assim, reutilizar, tem como reabastecer. Não fica desperdiçado. Se a sua xícara estiver transbordando, peça-lhe para ser o seu pires e apanhar o que está derramando. Pede para Deus ser o seu pires. Lembre-se, porém, de recuperar o que ele pegou, pois a graça não dura muito tempo. Ou seja, mulher, não adie demais, porque essa graça não vai durar muito tempo. Se segurou pela graça, você precisa resolver logo o assunto. Descubra uma estratégia para lidar com o que Deus lhe deu. Então, muitas pessoas delegam também tudo só para Deus. E o tempo todo diz, porque Deus quis, porque é quando Deus quiser. Ei, não, ele te deu o livre-arbítrio, ele te dá os recursos necessários para você viver com a graça que ele já te deu, para você decidir, para você ir construindo os caminhos, sabe? E eu até anotei aqui a importância de se desenvolver, né? De aprender a administrar o tempo, de aprender a administrar os papéis, de aprender a se posicionar. Então, são recursos que você pode buscar, porque o recurso principal ele já te deu, que é a vida. Né? Que é essa inteligência, que é essa consciência, essa intuição de que você precisa buscar o caminho. Agora, se você decidir por você mesma não se desenvolver, tá tudo certo, mas talvez essa graça não dure o tempo oportuno até que você decida realmente fazer algo para aproveitá-lo. Então, senão o café estraga, né? Transbordou da xícara, ficou no pires e pode passar o tempo e ele estragar, não vai voltar mais a ser produtivo. A mulher virtuosa deve usar muitos chapéus, mas nenhum apertado demais que não possa trocá-lo por outro. Ela passa pelas 4 estações durante a sua vida. Na primavera, sua disposição é receber. No verão, praticamente transborda. O estresse diminui no outono e no inverno da vida. Fica sentada na varanda e suspira por novas ocupações. Haverá um dia em que todos nós, homens e mulheres de igual modo, gostaríamos de ter os desafios que temos agora para ocupar nossos pensamentos. Alguém escreveu, já eu leio. Esse estágio pode ser caótico, mas não dura muito tempo. Aproveite a loucura, organize os desafios e, de vez em quando, mude os chapéus, né? Se ele estiver apertando, vai trocando, não vai durar a vida toda, não, esse desafio, é só um tempo. Deixa eu ver aqui. A Imaculada colocou assim, Daiane, hoje não estou muito bem uma reação da vacina, mas algo falou bem forte no meu coração e a cada revelação na leitura eu sinto mais forte o quanto Deus lhe usa como instrumento aqui na Terra. Muito grata por cada palavra. Ai, que linda! Obrigada também, viu? Fico muito feliz também de ser canal de bênção na vida de cada um de vocês. E fico feliz também de ter uma amiga como a Gleucha que aceitou o desafio da gente fazer junto. Aliás, ela disse que ia fazer e eu disse, amiga, pois quero fazer junto com você. Enfim,
Mas eu vejo assim, cada vez mais que eu abro os meus exemplos, né? Enfim, que eu recebo também feedback de vocês, eu também aprendo. Então, por isso que essa troca é tão gostosa, sabe? Ontem no treinamento a pessoa falou uma coisa, me veio um insight, aí na leitura bíblica de manhã me veio assim uma revelação assim tremenda. Depois, se tiver tempo no final, eu compartilho com vocês para ver se vai ser didático para vocês eu conseguir explicar isso, mas é fantástico demais. Obrigada, viu, Imaculada, pelo carinho, por você estar aqui, por esse reconhecimento também. E aí o tema agora é refrescada, reabastecida e com novo entusiasmo. Ah, e lembrei de outra coisa, gente. Isso aqui é tão precioso. Compartilha com mais mulheres. Sabe assim, eu queria que tivesse 150 ouvindo isso, porque ainda seria pouco, sabe? Para compartilhar. Eu acho que a sala desse Zoom aqui que a gente paga só cabe até 100 pessoas. Mas enfim, mas eu queria ver uma sala lotada. Porque isso aqui, quantas mulheres precisam ouvir isso aqui? Quantas mulheres poderiam estar também aprendendo e às vezes é só uma indicação, né, de alguém, de um amigo, enfim. Mas é isso. Refrescada, reabastecida e com novo entusiasmo. O trabalho não deve tomar conta de você a ponto de fazê-la deixar de ser uma pessoa. Gente, olha a preciosidade. Quantas mulheres estão exaustas, acabadas, desfalecidas, porque elas viveram uma vida toda achando que a vida delas é o trabalho. Quantas entraram numa que está sendo moda entre as executivas, burnout. Quantas pessoas entraram no burnout porque o trabalho virou a única expressão de vida dessa pessoa. Aprenda com os homens. Eles jogam futebol, riem, brincam e diversificam. Isso é essencial à sobrevivência. A dama deve, depois de cumprir a tarefa de mãe, colocar os filhos na cama, tomar um banho quente com sais fragrantes, ou seja, usando os sentidos. Gente, quer uma forma de viver o aqui e o agora? Use todos os seus sentidos. O cheiro, a audição, a sensação. É uma forma de você se conectar naquele momento com você, com o momento que você está vivendo, para você não ficar no piloto automático. A dama deve, depois de cumprir a tarefa de mãe, colocar os filhos na cama, tomar um banho quente com sais fragrantes, ouvir música suave e agradável, liberar a tensão e entrar em outro estágio. Você tem outro estágio? Todos nós precisamos disso. Ter uma única dimensão é enfadonho para os outros e fatal para o nosso bem-estar. Tem ou não tem mulheres que só sabem falar de um assunto, ou ela só sabe falar de filho, ou ela só sabe falar de trabalho, ou ela só sabe falar das festas. É enfadonho para quem está no seu meio só ouvir um assunto de você. E aí, isso aqui me lembra um filme chamado Soul, que é Alma em inglês, e tem uma parte lá que o carinha vai numa barbearia e ele só falava sobre o mesmo assunto. E aí, quando ele vai revestido, a alma dele vai revestida de uma nova pessoa, acho que era de um animal, né? Eu nem estou me lembrando agora do detalhe, acho que era de cachorro. E aí, não, era de uma mulher, desculpa. Aí ele chega lá e senta na cadeira e conversa sobre outras coisas. Ele fala, ai, fulano era muito chato, só falava de um assunto e não sei o quê. O barbeiro fala isso para ele. Então, quando ele, naquela outra dimensão de pessoa, mas a alma era dele, entende assim, nossa, eu era muito chato, falava só de um assunto, não, achava que a pessoa gostava. Então, aprendam logo, aprendam a diversificar a vida e os assuntos no seu meio social, para você ser uma pessoa mais interessante, para você ter interessância, como diz uma mentora minha. Ter uma única dimensão é enfadonho para os outros e fatal para o nosso bem-estar, até para a gente mesmo é sem graça. Gaste tempo com você, crie maneiras para renovar o seu poço de água antes que os outros o esgotem. Sabe? Então, essa parte aqui eu chego e grifei assim. Gaste tempo com você. Crie maneiras para renovar o seu poço de água antes que os outros os esgotem. Por quê? Porque às vezes você tem ali uma quantidade de energia, aí as pessoas aproveitam que você não se posiciona, te suga tanto, que na hora que você quer um tempo para você, você não consegue.
Mas de quem é a responsabilidade de se posicionar? Porque os outros não vão saber. Eles farão isso inocentemente, não é porque eles querem, inocentemente, e depois se queixarão que você ficou doente por não ter lhes mostrado onde ficam os seus limites. Ou seja, quem é responsável por dar os limites? Você, eu. Deus colocou limites no mar para que fossem conhecidos. Ele estabeleceu limites para você como filha dele. Aí cita um versículo de Jó, mostrando como Deus cria limites para as coisas. Ele fala assim, Jó 38, de 8 a 11, que fala: Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Então, o que ele reflete aqui é que até Deus, ele soube pôr limites no mar. Por que não você aprender a colocar limites na sua vida e na vida dos demais? Em relação a você, obviamente, né? Você não vai colocar limite na vida de outra pessoa, só o que referir a você. Tudo que Deus cria tem limites. Embora você tenha muitas responsabilidades e a Bíblia diga que para aqueles a quem muito é dado, muito é exigido, mesmo assim, você precisa de descanso e de afastar-se da rotina. Se quiser manter, eu não sei se vocês lembram, mas uma das coisas que o autor mais fala que é uma habilidade feminina é a criatividade. O que mina essa criatividade feminina? O que mina essa criatividade é você estar sempre na rotina, estar fazendo as mesmas coisas. Então, por isso que ele está falando o tempo todo de você se atentar para se reabastecer, para que essa criatividade flua em você. Porque se você estiver enfadada, a criatividade não vai fluir, ela vai ser bloqueada. Se quiser manter o seu lado criativo, use cada um dos seus chapéus, mas saiba trocá-los com facilidade. Tenha cuidado para não se entediar demais. Se fizer isso, irá aborrecer as pessoas que antes a julgavam tão interessante. Mantenha-se viva, diversificando os seus interesses. Quase todos os que têm vida longa possuem diversos interesses e são multidimensionais. Aqui, quando eu reli agora, eu me lembrei de uma empreendedora chamada Bel Pass, que ela até tem 2 livros na área de empreendedorismo, que eu, pelo menos que eu conheço, e eu achei interessante porque ela já morou no Vale do Silício e tal, e ela fala muito nos livros dela que uma das grandes coisas diferentes, assim, vamos dizer, que ela fez, é que tudo que vem como ideia para ela, tipo assim, para ela entender como a cabeça pode funcionar, para ela desenvolver novas habilidades, tudo que ela sente vontade de fazer, ela vai lá e aprende. Ela tem vontade de aprender a fazer surf, aí ela vai lá e vai fazer. Ela tem vontade de aprender a desenhar, ela vai lá, paga alguém e aprende a desenhar. Então, assim, tudo de novo, para quê? Para que as ideias, para que as conexões, para que os estímulos do pensamento possam ser mais fluidos, que ela tenha mais repertório de vida para ela poder conectar novas coisas e empreender, ou seja, ter ideias mais criativas e inovadoras. Então, é uma dica que ela dá que eu guardei para a minha vida, sabe? Então, assim, por mais que eu não faça de imediato, eu estou com vontade de aprender a fazer aquarela, estou com vontade de aprender um bordado, estou com vontade de aprender a fazer um bolo. Então, por mais que eu não vá fazer de imediato, mas eu guardo aquilo, uma listinha, né? Fazer um caderninho pessoal, colocar a lista de coisas que quero aprender. E você se dispor em algum momento da sua vida, marcar, planejar isso, para que você se renove naquilo que você, né, quer, para usar aí da sua criatividade e desenvolver cada vez mais. A Imaculada falou assim: é incrível quando reservamos um tempo só nosso, é renovador, nos abastece, nos impulsiona a novos pensamentos e ideias. Verdade, com certeza. E aí, continuando, ele fala assim: você é mais do que muitas funções que desempenho. Só assim pode desempenhá-las transcendendo a sua tarefa. Não fique parada numa única dimensão. A dama é todas as coisas e precisa fazer muitas coisas, todavia permanece autônoma em relação ao que faz. Só porque pode fazer algo não significa que deva ser algo. E aí é diferente o quem você é do que você faz.
Então, aprenda a diferenciar esse papel. E ele vai explicar aqui como diferenciar. É preciso separar o que é do que pode fazer. Se não agir desse modo, pode ficar presa, identificada para sempre com o papel que representa. Os outros só veem o trabalho que você faz e jamais reconhecem a pessoa que é. As coisas ficam ainda piores quando você perde de vista quem realmente é. Sua autopercepção se baseia apenas no papel que desempenha. Mas quando esse papel não for mais exigido e se não puder mais preencher essa função, você se perde porque não sabe quem é. Quantas pessoas estão tão no drive do fazer, o tempo todo elas estão atarefadas e elas vivem tanto para aqueles papéis que elas em algum momento elas esquecem de verdadeiramente quem elas são e elas só vivem pelo que elas fazem. Vocês conseguem entender isso? O quanto isso é diferente? Consegue, Marleide? Ou não ficou claro para você? Aí ele cita aqui o exemplo de mãe, e aí isso e fica muito nítido isso. E eu lembro muito de uma amiga de trabalho que ela trabalhava comigo e a filha dela estava indo embora e ela chegou para mim uma hora a gente conversando, sabe aquelas conversas de mulher no banheiro? Surgiu o assunto e ela compartilhou comigo que ela não sabia mais ser esposa, porque a vida toda, enquanto a filha estava em casa, enquanto ela teve a filha, e ali, acho que a filha dela já tinha 20 anos ou 19 anos, não lembro agora a idade, mas era novinha ainda assim. Mas se imagina, durante mais de 15 anos, eu vou colocar assim, quase 18 anos, ela não soube mais ser esposa. Ela não tinha mais um tempo só com o marido. Eles viviam em torno da filha. Então, imagina o desafio, é como se um tivesse andado para um lado e o outro para o outro. Eles estão distantes. E agora? O que fazer para unir esse casal, fazer com que eles sejam uma só carne de novo? É desafiador, mas é possível. Então, fica um alerta aqui para quem está ouvindo, que é isso aqui que ele vai dizer agora. Isso faz pensar no atleta que passa a vida inteira treinando para jogar. Ele pensa consigo mesmo: por que me preocupar com a escola? Por que aprender um ofício? Por que vou ser um astro no futebol? Um dia, então, ele quebra a perna e não pode mais jogar. Num instante, tudo o que era deixa de existir. Ou seja, as forças dele inteiras estavam nisso, e aí quando ele perde a função, porque não consegue mais jogar, acabou a vida dele. Também me lembra um outro filme que é Poder Além da Vida, que tem um exemplo muito claro sobre isso. O mesmo acontece com a mulher que tem filhos e se dedica completamente ao seu papel de mãe. Os filhos crescem e saem de casa e ela fica sentada no ninho vazio, imaginando o que fazer em seguida. Talvez se volte para o marido e tente recomeçar a partir do ponto em que as crianças nasceram. Mas seu papel de esposa ficou vazio tanto tempo que ela se esqueceu de como exercê-lo. E o marido ficou cansado de esperar há anos e seguiu em frente sem ela. Essa mulher sente-se confusa, deprimida e sozinha. Passou tanto tempo sendo mãe que esqueceu como é ser mulher. Quantas deixaram de se cuidar, né? Aí envelheceu, aí deixou os cabelos tudo branco, não usa mais uma roupa que gosta, não sabe mais como se vestir. Enfim, tantas coisas que ela deixou de olhar para ela. No casamento, a mulher tem de exercer muitas funções. Ela é companheira, amante, mãe e amiga. No espaço de poucas horas, se transforma de executiva em lavadeira. Eita, mas eu me identifiquei demais. De lavadeira em leitora de histórias de Niná. E vai finalmente para a cama, onde pode relaxar e passar bons momentos à noite. Que desafio fazer tudo isso, mas também que perigoso ficar presa em um papel em prejuízo de outro. Equilíbrio é o segredo. E lembre-se de que todas essas funções são coisas que você faz e não quem é, não o que é. Com tantos papéis para desempenhar, a mulher deve ter cuidado para não se exaurir. Eita! Chega um ponto em que até a dama bem equilibrada tem que dizer: agora basta, estou cansada e preciso ser reabastecida.
Vou abrir um parêntese aqui, que às vezes alguma pessoa pode olhar e parecer que você está sendo egoísta quando você decide se reabastecer. Só que é você que tem que se posicionar e dizer: eu preciso disso. Esse é o meu tempo. E você tem que ser firme para se posicionar e falar isso. Pode falar, Marleide. Eu acho que Kelly queria falar antes que ela levantou a mão, mas acho que ela não Não, achou o local era só um complemento. É porque depois que eu lembrei, não, de eu vou levantar a digitar. mãozinha. Mas é coisa rápida ainda, para não atrapalhar aí o tempo. É porque esse trecho que você está falando, eu achei também interessante no livro Casamento Blindado, que eu li ano passado, eu até lhe falei. Ele diz assim: não é que seja uma regra a mulher casar e esperar um pouquinho para ter filho, não, não que seja, mas ele diz que daí também a importância de vivenciar o casamento, pelo menos 2, 3, não tem uma regra. Ele fala assim de forma geral, nas pesquisas que ele fez, né, lá nos Estados Unidos, diz que muitas mulheres que casam grávida, aí a criança se torna o centro de tudo, e aí passa anos e anos, como você citou aí, né? Aí ele dá essa orientação para mulheres que acabaram de casar, esperar um pouquinho para poder conhecer seu cônjuge, gerar aquele laço. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Gerar aquele laço de marido e mulher, que é para depois, quando vir o filho, ser o complemento, mas primeiro tem que ter o marido e a mulher. E um dia, quando ele for, não gerar esse vazio. Eu achei muito preciosa essa dica dele. Tem muita mulher que não sabe disso. Verdade. Mas, enfim, não vou atrapalhar, não é porque me veio o gatilho. Não, e ajudou muito essa dica, porque, assim, é muito precioso mesmo. É precioso de 2 aspectos. Eu vou dar aqui a visão. Qual é? É precioso para o casal, em que eles, como você disse, faz a liga para eles se conhecerem. E segundo, é precioso para eles se ajustarem para o filho. Porque, gente, são 2 famílias totalmente diferentes, geralmente, né? Não sei quem teve essa sorte de casar com alguém parecido. Não, meu marido é totalmente o contrário de mim. A gente tem alguns valores em comuns e foi o que nos uniu, mas o resto é tudo diferente. Então, a nossa criação foi muito diferente, muita coisa diverge. Então, até para o casal se ajustar para quando vier o filho não ficar com duplicidade de entendimento sobre as coisas, mas ter um acordo entre o casal. Isso é primordial para a identidade daquela criança que está sendo formada. E poucos casais observam isso. E aí gera uma confusão que eu nem vou entrar nesse assunto agora, porque vocês já devem até ter conhecimento. Marlene, você quer falar? Ah, então tá. Então, você pode aí baixar a mãozinha, que senão não vou saber. A Imaculada falou aqui: eu acho lindo os meus sogros que têm mais de 25 anos de casado, e é incrível quanto eles parecem eternos namorados, como se olham, como desfrutam de cada momento. Que bom que você tem um referencial, que o seu noivo tem um referencial também, né, de um casal que aí é exemplo, né, e de como, com certeza, em 25 anos, eles aprenderam a se renovar como casal, a estar sempre renovando o olhar de um para o outro. É uma coisa que eu sempre peço para Deus também, para Ele estar sempre renovando o meu olhar diante do meu marido, e que Ele renove do meu marido quanto a mim também, porque isso é muito importante, tem coisas que só Deus pode fazer. A gente faz a nossa parte e Deus completa aí com a dele. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Pessoas diferentes são reabastecidas por coisas diferentes. Então, é aqui que entra a grande importância também de você se conhecer. Então, o autoconhecimento, ele vai de todas as esferas. E para quem tem dificuldade de saber o que gosta, precisa experimentar, tá? E uma outra forma que eu indico também é fazer um perfil comportamental. E lá na área que tem a parte de valores, você entender muito sobre você e aprender a conciliar isso aqui com o do seu esposo, porque pensa num negócio poderoso. Quando eu entendi aquilo dali, bateu o meu do meu marido, aí eu entendi por que eu casei com esse homem, porque os nossos valores, né, em relação aqui no perfil comportamental, por exemplo, que tem uma ferramenta sobre isso, eu entendi que ali era semelhante, mas o perfil em si, ou seja, a nossa forma de pensar e de reagir diante dos acontecimentos, que é o comportamento, é muito diferente. Mas a forma que nós temos como motivação para fazer é parecida.
Então, isso me fez entender muita coisa entre a gente. Descubra algo que reabasteça e revigore, quer seja uma massagem facial ou a leitura de um bom livro. Dê uma fugida para isso. Não esqueça que só fazer retiradas e nenhum depósito deixará qualquer conta no vermelho. Não fique zangada nem desapontada porque os que a cercam continuam a colocar pesos cada vez maiores sobre os seus ombros. É a sua responsabilidade mostrar que já tem bastante. Ninguém é adivinho. Você precisa dizer isso a eles. Olha que é a importância do posicionamento. Se nunca disser aos que a rodeiam, preciso tirar tempo para mim, vão achar que você não precisa disso. A única maneira de suportar as exigências colocadas sobre você é saber quando levantar a mão e dizer basta. É tão linda, minha gente, que não precisa ficar com essa câmera fechada, viu, Imaculada? Até se sentindo mal é bonita. É mais útil guiar as pessoas amadas para uma fonte eterna do que ser essa fonte eterna. Gente, isso aqui para mim, assim, eu desejo e eu oriento que vocês rabisquem, grifem isso aqui para você ler e reler com muita seriedade. Isso aqui. É mais útil guiar as pessoas amadas para uma fonte eterna do que ser essa fonte eterna. Torne-se uma bússola, um guia e evite tornar-se o destino final de todo mundo. É sábio ser um meio e não um fim, ou seja, não é em você que tudo tem que desembocar, você é apenas um canal, é um meio, é um trajeto, transpassa, não finaliza em você. Sirva, ame e depois guie os seus para alguém que nunca irá falhar. Compreenda que você não é Cristo, mas apenas uma estrela. Eu achei isso aqui fantástico e eu lembrei eu até dei esse exemplo no passado, gente, então é porque quando eu reli aqui eu lembrei de novo de uma amiga que ela carrega a família inteira nas costas. E ela em poucos anos, ela mudou o semblante, sabe? Assim, ela envelheceu de tal maneira porque ela carrega um peso que não é dela. E ela não decide dar o basta. Ela decidiu ser a fonte. E ela não é essa fonte. Ela assumiu um papel que não é dela. E quando você ou eu assumimos um papel que não é nosso, porque nós não sabemos nos posicionar, sabe o que acontece? Todo o peso que não era para você fica em você. E Jesus, ele veio para dividir esse peso. Se você não souber levar as pessoas a ele, porque, gente, eu e você, nós sempre vamos falhar. Sempre vai ter algum momento, nós não somos infalíveis. Mas ele é vitorioso em todas as coisas. Então, por que não levar logo para ele? Porque aí você foi canal de bênção na vida daquela pessoa. Mas você não é a fonte. Para de querer ser heroína, tira essa capa, joga ela fora. Ela não serve para mim e para você. Você é a luz que ilumina ali, mas a fonte que proporciona, vamos dizer assim, transferir essa luz ou reluzir, não é você. É o sol, e o sol é Cristo. Entende? Então, assim, para mim, isso daqui é uma coisa que todas nós precisamos ser, assim, criteriosos nesse ponto. A mulher piedosa é uma estrela. Piedosa é que tem compaixão do outro, tem piedade. Piedade é ter a imagem de Cristo, ou ter o comportamento de Cristo, tem um significado da palavra. Depois vocês procuram aí com calma, dá um Google aí. Uma estrela que brilha na noite irá guiar tanto homens como mulheres para encontrar o menino Jesus. É a dama que ousa ser diferente dos outros. É suficientemente avançada para ser uma empresária, mas também bastante sábia para vestir seus filhos de humildade e embelezá-los com a sabedoria que aprendeu por meio das dificuldades da vida. Esse é o tipo de mulher que os homens procuram.
ela não precisa ficar muito disponível, é preciosa demais para ser previsível e à disposição de qualquer transeunte. Os homens podem ir atrás das mulheres lascivas, mas, em geral, não lhes dão valor, nem se casam com elas. Tudo que é comum demais tem seu valor reduzido, ou seja, essa mulher é uma estrela, ela é diferente, ela brilha onde ela vai. Mas não é aquele brilho que chega... Não, ela é tão preciosa que só aqueles que estão mais atentos às sutilezas vão conseguir perceber o valor que ela tem. O homem deve sentir que você possui algo raro e sagrado, algo frágil e especial que deve ser guardado e apreciado como um tesouro. Muitas vezes, se a mulher passou por muitos problemas, ela pode ter dificuldade em considerar-se valiosa. Você deve, porém, começar de novo e dar valor a você mesma como a alguém especial. Se não fizer isso, a história se repetirá. Oro para que o seu passado não a endureça. Quero que seja renovada para resistir à tentação de tornar-se uma rocha de indiferença. Poucos homens sentem-se atraídos por algo duro e calejado. A mulher excelente não é um brinquedo com que os homens brincam. É o frágil vaso de cristal que todos contemplamos e admiramos. O homem conhece a diferença. Seu linguajar muda na presença dela. Essa mulher ela é tão preciosa que o homem entende tanto o valor que ela tem que ele muda o seu posicionamento, o seu comportamento para se adaptar a quando ela chega. Olha o poder que é isso. Se toda mulher entendesse isso, gente. Por isso que eu digo, compartilhem com mais pessoas, porque, olha, é preciosidade demais. A dama é a mesa com o sinal de reservada. É uma obra marcada com não toque. É a inveja dos comuns e o objeto do conhecedor. É o alvo de sua filha, ou seja, a filha quer ser igualzinha à mãe, ela um dia quer se tornar aquela mulher. E a joia do seu marido, a joia, aquela que o marido quer apresentar, né, como a preciosidade dele. Suas palavras atraem mais do que as suas roupas. É rica, quer more numa favela ou num condomínio. Cobre-se com as joias dos olhos radiantes e o brilho da esperança. Olha o que é a joia dessa mulher, os olhos radiantes e o brilho da esperança. A idade não a prejudica, porque ela é mais do que pele macia e ossos fortes. É tão distinta que os seus cabelos brancos como era na juventude. A classe é sempre eterna. Não é o ícone da época, um modismo tolo e fanático. Tome, porém, cuidado, senhora, com o vampiro da vida. As situações que surgem para todos como sanguessugas. Não permita que roubem o brilho de seu olhar e a esperança de seu coração. Gente, isso aqui é outra parte, assim, para você grifar. Não permita que roubem o brilho do seu olhar e a esperança do seu coração. Cuidado com o maligno e todas as suas armas apontadas contra você. Ele sabe quando uma mulher é tão preciosa que ele começa a dizer assim, tem que procurar uma forma de tirar esse brilho do olhar dela, porque ela brilha demais, ela passa esperança demais nesse olhar, né? Mas eu digo assim, eu costumo dizer, não foca no mal não, no inimigo, não foca em Deus, foca em conhecer ele, estar na presença dele, que aí todo o mal é dissipado. Fazer a coisa certa, ser produtiva, aprender, se desenvolver, e o resto, né, fica com Deus. Quando Deus cria a mulher no livro de Gênesis, a primeira profecia sugere que haverá guerra entre ela e Satanás para sempre. Ele a despreza e o sentimento é mútuo. Gente, a mulher consegue perceber as sutilezas do inimigo que o homem geralmente não consegue. A força, e aqui está explicado por quê. A nossa sensibilidade é muito aguçada. A força sinistra das trevas apreciaria a oportunidade de invadir o tesouro da sua feminilidade e roubar as joias preciosas do seu coração. Eu estou fazendo uma mentoria espiritual, não sei se eu falei isso aqui,
E eu achei tão interessante que ela começou a mentoria dizendo assim: a maior batalha espiritual que existe é sobre a essência. E é incrível como isso fez sentido para mim, porque o que o inimigo mais quer é roubar a minha e a sua essência. É roubar justamente o que ele está falando aqui, esse tesouro, que é a nossa feminilidade. E roubar as joias preciosas do nosso coração, as coisas únicas que temos em nós. Aí ele quer deixar deformada essa parte, porque ele sabe o que é precioso em nós. Aí ele vai roubar. E ele começa justamente na feminilidade. E relendo aqui, sabe qual foi a decisão que eu tomei? Que eu não quero mais usar terninho, não. Eu vou no extremo da coisa, porque eu sou dessas, tá? Mas eu não estou dizendo que vocês precisam disso. Eu estou dizendo que uma coisa que eu agora vou evitar, porque eu sei que é uma indumentária, vamos dizer assim, uma roupa, um vestuário masculino. E por que não eu me vestir de feminilidade até o extremo da coisa? Para, tipo assim, tu quer guerra? Pois, ó, eu escancaro essa guerra aqui em ti, porque eu posso ser feminina e eu posso mostrar a força que eu tenho sendo feminina, sabe? Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Mas, assim, essa é uma decisão pessoal. Não estou dizendo que você precisa fazer isso, tá? Porque, assim, como também eu trabalho na área da parte, não vou dizer que é de moda, é de imagem. Então, às vezes as pessoas, o que eu falo, a pessoa vai no extremo da coisa e, calma, é só um valor para mim. Ele a deixaria vazia se pudesse. Não permita isso. Compreenda que esse inimigo não aparece vestido de roupa vermelha e cauda, nem de maneira evidente. Ele é um ladrão. Veste-se para a noite, embrulha-se no segredo e pode manifestar-se em sua vida como uma infância terrível ou um primeiro casamento nefasto. Olha a sutileza que ele atua para roubar o brilho dos seus olhos, para roubar a tua esperança. O diabo usa muitos trajes, mas o seu propósito é sempre o mesmo. Gente, na verdade, ele é muito burro, ele não tem nada de criativo, ele repete as mesmas artimanhas a história inteira. Esconda bem o seu tesouro para que o inimigo não o encontre. Esconda-o tão longe que as rajadas chuvosas de vento não levem embora o seu desejo de futuras experiências. Se isso acontecer, você foi roubada, minha dama. Foi realmente roubada. São muitas as mulheres roubadas. Na aparência, são bem-sucedidas, mas por dentro não passam de pobretonas. A vida lhes tirou o otimismo. Não confiam em ninguém, nada esperam e são difíceis de convencer. São as baixas de guerra. Perderam seu tesouro devido a algum incidente penoso que arrebatou sua esperança. Mesmo depois de terminado o incidente e já existindo alguém novo em sua vida, ficaram tão machucadas que não podem mais abrir inteiramente o coração. Ninguém pode bombear a vida para um coração partido. É o mesmo que derramar perfume num frasco quebrado. Imagina, derramar perfume num frasco quebrado. Não importa quanto se coloque nele, o perfume sempre escoa. Se o seu coração foi quebrado pela vida, se o seu otimismo morreu na luta para persistir, eu desafio. Agora eu vou falar de ressurreição para você. Ou seja, depois da morte, vem a nova vida que floresce depois da morte, que é a ressurreição. A dor diminui e o medo desaparecerá. A vida ainda vale a pena de ser vivida para todos os que creem. Essa é a hora da recuperação. Você não pode recuperar-se se houver ódio ou negativismo, ou seja, com sentimento negativo no coração, com mágoa no coração, não tem como viver essa ressurreição. Saia das lembranças sombrias e entre na luz. Você talvez tenha de proteger inicialmente o seu coração e colocar sua confiança e esperança em Deus. Em meio a um ataque violento, esconda-o em Cristo. Esconda o seu coração em Cristo. Ele é a rocha em que os que sofreram, ele é a rocha em que os que sofrem podem esconder-se. É o refúgio das vítimas da tempestade. Ele não permitirá que o malfeitor a destrua de novo. Esconda nele seu coração e ele irá curá-la.
a fim de poder usá-la novamente. Vai curá-la até que possa confiar e amar outra vez. Olha como Deus é bom. Ele vai curar e vai amar até que a pessoa que tem esse coração partido, possa confiar e amar outra vez. A vida sem paixão e amor é como um bife ressecado, que foi cozido a ponto de perder todo o suco e ficar amargo. Guarde seu coração, mas não oculte o seu rosto. Deus ainda não terminou a sua obra em você. Ele tem um plano para você. Se perder o seu otimismo, o inimigo terá vencido. Coloque a sua esperança no poder de Deus. Coloque o seu futuro nas mãos dele. Você não sabe que Deus é sábio demais para deixar o seu destino nas mãos do inimigo? Não sabe que ele tinha algo especial em mente quando a fez? Preparou um papel específico que só você pode representar. Recuse-se a anular o plano dele só por causa da sua dor. Suporte-a como uma mulher ao dar à luz. Ao dar à luz, é suportar até que realmente nasça, né, aquilo que você foi chamada para fazer, que é uma mulher que dá à luz, né, a esperança dela é quando o filho nasce, então, é até finalizar, chegar ao resultado esperado. Gente, eu vou ler só mais 5 minutos, tá? Porque a gente já começou um pouquinho mais tarde. E aí, para ver se eu consigo avançar um pouquinho mais. Saiba que a dor vai passar e a promessa será cumprida. Suporte-a sabendo que a dor não pode roubar o que o Senhor prometeu. O que o Senhor prometeu. A dor, em geral, é a parteira usada por Deus para ajudar-nos a dar à luz a grandeza que está fundada nas fibras de nossa alma. Eu não posso deixar de lembrar, né, do meu filho, né, que eu tive aqui. E assim, como é lindo, né? Porque eu até contei já essa experiência, mas assim, é tão incrível como o inimigo quer agir na nossa vida e como Deus usa as coisas para um propósito dele, sabe? Então, assim, releiam essa parte, pede assim, Espírito Santo, me conduz, me dá didático, o que que o Senhor quer falar aqui nesse livro para mim, sabe? Assim, é preciso ler e reler e pedir para ele essa revelação, realmente, qual foi a dor que eu já passei, que eu suportei, e se eu já dei a luz a isso que Deus quer de mim ainda ou não cumpriu ainda o propósito, me ajuda a suportar, passar por esse momento, né? Quantas mulheres estão sofrendo, às vezes ela, né, tá vivendo um casamento que tem o adultério do marido, ou uma outra situação, ou uma mulher que o marido vê pornografia, né? Então, assim, são tantas as situações, são tantas as dores, ou uma mulher que sofreu um abuso, né? Então, assim, ou alguém que perdeu alguém querido, né? Perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um filho. Então, assim, são muitas as dores. E só o Senhor sabe, né? Então, assim, pede essa ajuda, né? Porque o inimigo, ele usa muitas formas de nos paralisar. Aí vem muita tristeza. Teve um dia que eu estava, assim, vivendo esse luto, e aí Deus me revelou qual era a estratégia de Satanás com isso, que era me manter triste para eu calar a minha boca, para eu parar de falar para as pessoas e para as famílias. E aí foi a hora que eu entendi que eu precisava voltar. Foi a hora que Deus, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. E quando ele fala aqui no livro, tipo assim, você pode até ocultar um pouco o seu coração em Cristo, mas não esconda o seu rosto. Essa parte, quando eu li agora, nesse minuto aqui com vocês, isso aqui me veio como uma, sabe, como uma luz que diz assim, ó, apareça mais, volta. Eu comecei aqui, a Kelly estava, quando eu falei que eu sumi das redes sociais, né, que ontem eu fiz um treinamento, eu poderia ter escancarado, compartilhado, não fiz isso. E aí veio a resposta aqui, viu, Kelly? Então, do que eu ouvi, eu estava vendo que veio a resposta. Volta, né? Escancara, mostra a tua cara, mesmo que o teu coração ainda não esteja inteiro de novo, mas mostra, porque o filho vai nascer, é tipo isso que está aqui. O resultado vai acontecer a partir dessa disposição. A dor, em geral, é a parteira usada por Deus para ajudar-nos a dar à luz a grandeza que está afundada nas fibras de nossa alma. Essa dor é um alarme que anuncia à mulher que o neném está chegando. Se você está sofrendo, talvez seja por causa da chegada do neném.
Essa criança é o destino que Deus está fazendo nascer em sua vida. E o sofrimento é um indicador seguro de que o seu parto está próximo. Não é hora para desmaios, querida dama. Agarre as beiradas do leito e empurre. Eita, gente, é forte. Olha a Kelly dizendo, fico muito feliz, é forte. Gente, é muito forte. Eu vou parar aqui da leitura. Por mim, eu até continuaria, mas em respeito também para a gente ter um horário de terminar, né? Todo mundo tem os seus afazeres. Então, o meu desejo é que o Senhor realmente revele ao coração de cada um o que Ele tem, né? Para cada uma que muitas vezes está passando por uma dor. Eu não sei qual é a dor que você está passando. Algumas pessoas aqui eu conheço, outras eu não conheço, né? Os problemas, o coração. Mas o meu desejo é esse, que essa leitura alcance o seu coração. E se você conhecer alguma amiga que está passando por alguma dor grande, que você pode levar essa mensagem, leve essa mensagem e alcance mais mulheres, né? Faça também a sua parte, seja luz na vida de outras pessoas. Se cada um aqui escolher uma mulher para cuidar e para zelar, talvez para ler esse livro de novo sozinha com ela, ou para dar de presente, sabe? Escolhe uma amiga para você viver essa jornada junto com você. E ajuda a vida dela, porque tem muita gente precisando dessa mensagem, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma noite maravilhosa, restauradora, durmam na presença do Espírito Santo, que ele possa se revelar cada dia mais a cada um de nós, tá bom? Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.